Seja bem-vindo a mais um Podify, podcast de empresário para empresário. E hoje aqui nós vamos tratar de assuntos relevantes que viram a chave do seu negócio. Eu sou o Valdir de Lara e aqui estamos com o Renato. Seja bem-vindo, Renato, meu amigo, meu cliente, uma pessoa que eu admiro muito. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado. Isso aí. A admiração, ela é recíproca, você sabe disso, né? Muito bem. Aos dois, né? Aos dois, que estão de parabéns com o que vocês estão fazendo aí e agradecido pelo que a gente tem de resultado lá na empresa. Muito bem. E claro que para a sabatina ser mais forte, a gente conseguir realmente extrair o detalhe. Não adianta nada fazer o podcast e você receber assuntos que ficam navegando e não falam nada. Eu trago aqui a Ju, que é minha sócia de vida e sócia profissional, uma grande profissional. Então seja bem-vinda, Juliane de Lara, minha excelentíssima esposa. Obrigado também, pessoal. É uma honra para mim estar aqui, né, entre dois empresários fantásticos, que eu também tenho enorme admiração, e vamos abrir essa caixa preta do Renato hoje, né? Vamos lá entender aí qual é os segredos do sucesso do Renato. Muito bem, muito bem. Renato, aqui a gente tem uma dinâmica bem tranquila, vai ser um bate-papo, bem gostoso, bem legal, né? De aprendizado mesmo. Mas a gente começa bem diferente de dos outros podcasts que existem no mercado. Então a gente começa realmente pelo resultado. Nosso objetivo é entender o que você fez e faz hoje e pensa para o futuro que realmente faz com que o teu negócio seja diferente. Negócio esse que é a casa do caminhão. Hoje o Renato tem uma perspectiva e tem um volume em um mercado tão desafiador, né? Muitas vezes no Brasil a gente cresce falando assim, olha, tem que crescer dando jeitinho no Brasil. O Renato vem com uma dinâmica que não precisa dar jeitinho. Mais de 30 anos nesse segmento. Então eu quero perguntar para você, a gente pode começar pelo resultado, por aquilo que você faz a diferença? Certamente. Resultado, ele é fruto de muito trabalho. Muito trabalho. E é 95% de transpiração e 5% de inspiração. No passado, eu fiz uma opção de me afastar da parte comercial e buscar a parte gerencial, conhecimento, né? Até porque eu tenho um sócio que ele é campeão na parte comercial. O cara, ele era meu cliente, depois ele me deu a oportunidade de ser sócio dele. Já são 30 anos passados e eu não encontrei um comercial melhor que ele até hoje. Ele é fera na parte comercial. Mas eu entrei para o negócio por oportunidade, que ele me convidou e eu tinha muita vontade de deixar de ser empregado comum e queria ter o meu próprio negócio. E para mim foi uma oportunidade única, eu abracei com tudo que eu tinha. Eu botei 100% do que eu tinha. Eu não tinha opção. Eu era acertar ou acertar. Não tinha opção de dar errado. E eu fiz dar certo no esforço, no trabalho, no conhecimento. E a parte contábil foi uma das coisas que eu fiz inovadora. Assim que eu entrei, eu peguei meu contador e falou assim, cara, eu preciso uma vez por mês que você me explique o que acontece dentro do meu negócio. Porque comprar, vender, pagar comissão, tratar com o cliente, que é a parte comercial do dia a dia, isso todo mundo faz. Mas entender o teu negócio. Por que você tem esse custo? Por que você tem esse boleto para pagar do tributo? Como que eu faço para não ter esse tributo? Né? E mesmo assim, os problemas aconteceram por falta de experiência, entendimento, a própria competência e capacidade de quem estava ao serviço à época de entregar melhorias, né? Mas é uma coisa que eu sempre tive. E aí eu digo que eu tive 2 diferencial nesse caminho. Em 2011, o Vilela, que me apareceu com uma recuperação de impostos, de PIS/COFINS, e que meu sócio tinha, há uns 6, 7 anos atrás, tentado e tomou uma revertida enorme, que ele teve que pagar para o fisco. Ele tinha direito, ele pagou dobrado, mas teve uma ação muito mal feita por quem esteve a ele, e ele teve que reabrir a empresa e pagou para o fisco de novo, por tentar recuperar um pagamento dobrado de imposto e que foi mal feito.
apresentei para ele, ele falou, não, de jeito nenhum, você é maluco, eu tomei prejuízo, você não vai fazer isso. Eu falei, não, olha, diferente, o que você fez foi com um pessoal com uma visão muito de direito, e o advogado, eu estou aqui com um tributarista. E o Vilela, em 2011, mudou a história da minha empresa, que foi excelente a recuperação, foi tudo muito bem feito, com segurança, me entregou a contabilidade, 3 livros que dava 15 centímetros cada um. E na época, ainda a gente não tinha muita tecnologia, veio gravado um disquetezinho e um CD, que pela primeira vez a gente viu um CD em tecnologia avançada. Já estava saindo do disquete e o CD começando. Quer dizer, hoje não tem mais nada disso. Hoje é tudo digital mesmo, né? E a partir daí, a gente teve a satisfação no teu trabalho, né? Que iniciou lá atrás, com o Giovanni me indicando, né? Que é teu cliente também, da dor minha fazer o meu... arrumar a minha parte patrimonial, que a ideia com você não era que você seja meu contador, você era para fazer para mim uma sucessão e proteção patrimonial. A hora que você chegou na empresa, que você me trouxe uma visão geral, que você me trouxe uma oportunidade de melhorias e economia na minha empresa, acabou ficando até para segundo plano, que nós estamos resolvendo agora, depois de quase mais de 3 anos que a gente está mexendo com o patrimônio agora. Focando o quê? Na solução interna. Na solução de buscar o que tem dentro da legislação para fazer o certo, sem perder dinheiro com isso. Pelo contrário, sendo mais competitivo e ganhando dinheiro com isso. Essa é o princípio. É muito interessante, gente. Então, Renato, legal, você tem várias histórias, você já passou por muitas movimentações, tua empresa fatura alguns milhões no mês, então isso é um desafio. Conta um pouquinho para eles do teu negócio, o que é o teu negócio, o que é essa venda de autopeça no Brasil, os seus desafios, esse negócio do jeitinho, né? Por que você não precisa de jeitinho e conseguiu performar sem esse jeitinho que todo mundo e muitas empresas desorganizadas no Brasil acabam seguindo e quebram? Vocês têm 30 anos de história. Conta um pouquinho sobre isso para nós. 30 anos é a minha história, né? Mas a empresa é mais, a empresa é 45. É aí que entra a história. O Vilmar já estava à frente, já era uma grande empresa, referência no sudoeste do estado, uma empresa Autopeças Marcelo, configurou entre uma das maiores do Brasil. Assim, comigo como cliente, a gente tem uma história que dá para escrever um livro. Assim, como ele é fronteira. O mercado, quando a gente começou trabalhando, era a venda para dentro do Paraguai. Mas não com a venda hoje, como com as fronteiras abertas de importação e exportação. Naquele momento, a gente estava saindo do Collor, entrando no Itamar. Então, as fronteiras eram muito fechadas. Então, o Vilmar trabalhava na fronteira e meu produto não vendia do outro lado. Eu tinha 5% do mercado do outro lado. E o grande mercado do fronteirista é o Paraguai. Com todos os problemas que hoje estão revertidos dentro do Paraguai, né? O Paraguai hoje está navegando a crista da onda de estar um país extremamente avançado com um imposto que traz economia para o empresário. Na época era contrabando que os paraguaios vinham para o Brasil comprar para vender lá, porque era muito fechado. E eu entreguei o produto para o Vilmar. Em 2 anos ele inverteu o mercado. Meu produto passou a ter 95% do mercado de lá e empurrou o concorrente para trás. Então a gente fez uma amizade, um negócio assim de cliente, que ele era meu cliente e ele mudou o mercado. A gente fez uma amizade muito grande que virou uma proposta de negócio. Tá? E eu, como queria muito, não queria continuar sendo empregado minha vida toda, aceitei o grande desafio, né? E começamos a trabalhar. E muito fio de bigode. Contrato tácito no fio de bigode. Eu demorei 3 anos para estar no contrato social.
Por quê? Porque quando a gente foi abrir a empresa, o nosso maior fornecedor falou assim, vocês vão abrir uma empresa, eu não vou dar crédito para vocês. Eu preciso, no mínimo, de 2 anos de balanço financeiro da empresa para eu dar crédito para vocês. Vocês vão perder crédito nos principais fornecedores. Aí, falei, não vamos abrir empresa, vamos trazer de lá para cá, abrimos uma filial e depois eu penso na solução que foi feita ao longo do tempo. E acertamos, porque se não tivesse feito naquele momento essa tomada de decisão, uma empresa nova não teria os resultados que teve, porque não teria os custos de uma empresa estabilizada como era a Autopeça Marcelo. Aí depois a gente corrigiu, abriu uma nova empresa, que hoje é a que está vigorando desde então, que é a Padomar, com a razão social Casa do Caminhão. A gente fez uma transição muito grande, mas tudo muito em cima de confiança, total confiança. Tá? E estamos aí, deu certo, estamos aí buscando nossa meta de chegar aos 100 milhões de faturamento. Nosso segmento tem uma dificuldade, respondendo a tua pergunta a respeito do negócio em si, porque é tudo de muita quantidade. Então, uma métrica que eu vou dizer para você, eu tenho 60 mil itens cadastrados, tá? Eu tenho em torno de 48 mil itens em estoque. Eu tenho mais ou menos umas 300 mil peças distribuídas em 1.830 endereços, que é a localização dos meus produtos, onde estão depositados, para que meus vendedores vão lá e peguem as peças para entregar para o meu cliente, né? Mas sai 700 peças por dia. Então, o funil é extremamente complexo e não posso faltar essas 700 que o cliente precisa. E falta. Esse é o grande desafio. A quantidade que eu tenho que ter estoque para que não falte, para que na hora da minha verdade, que é o meu colaborador que está fazendo o atendimento da necessidade do meu cliente, ele tem que ter a solução, ele tem que ter o produto, ele tem que ter a peça, porque o segmento de transporte, ele está sempre no gargalo. A gente tem um jargão que nós estamos sempre atendendo o caminhão quebrado, frigorífico, transportando peixe e já está fedendo. É mais ou menos por aí que a gente fala. Boa. Entendeu? Então, ou seja, o desespero do mecânico, do dono do caminhão, do dono da transportadora, ela é muito próximo disso. Por quê? Porque o caminhão que fica de um dia para o outro, ele paga multa, ele tem a logística dele com problemas sérios lá na frente, onde ele tem que buscar uma alternativa de substituição imediata, às vezes com prejuízo, para atender a necessidade do cliente dele, né? Então, a competência de entrega e ter o produto é o nosso cotidiano, é a nossa busca eminente. Tudo bem. Estava pensando aqui, Renato, sobre a tua frase inicial ali, que foi 95% de transpiração e 5% de inspiração. Isso me mostra uma resiliência muito grande. E a tua história também mostra isso, né? Porque você teve que sair de vendedor de lona de caminhão, vamos pensar assim, sim, para um empresário hoje que você é. E sempre as pessoas vão olhar para o teu resultado, para quem você é hoje, e sem conhecer a tua trajetória, né? Então eu queria entender com você de onde vem essa força, essa resiliência que você, como empresário hoje, precisou desenvolver ao longo de toda essa jornada. Ah, tá. É muita fé. Tem que ter fé. É verdade. Fé. É o primeiro pilar, né? Não, o primeiro pilar é a fé. Tanto é que quando foi feita a proposta, que o Vilmar chegou para mim, e maluco, né? Porque ele correu um risco enorme, né? Que conhecimento que eu tinha? Nenhum. E aí ele falou, cara, ele como visionário, tá? Porque ele foi muito visionário. Ele falou assim, ó, o mercado vai mudar muito, nós vamos ter muita queda, Foz do Iguaçu vai ficar à míngua. E aconteceu exatamente o que ele me falou quando ele me propôs a sociedade. E é uma sociedade bem certinha, ó, eu faço tudo a história, você põe o que você puder, dobra e você me paga com o próprio resultado da empresa.
Ele chamou na época de partida dobrada. Eu falei, tá certo, vamos lá. Primeiro eu preciso conversar com a minha sócia maior, né? Se eu não tiver o apoio da minha esposa, eu não venho. Bem assim. Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu tenho o pior dos empregos, tá? Eu tinha um emprego excelente. E para quem tem iniciativa, é muito ruim. Porque para se desligar é difícil. Eu tinha uma vantagem muito grande. A São Paulo Alpargatas era uma grande empregadora na época, com todos os benefícios que uma grande empresa dá. E é difícil você soltar mordomia, conforto, bom salário. Mas eu tinha uma vontade maior. E aí apresentei para minha esposa e num sofazinho lá de casa, lá do Boa Vista, nós tomamos a decisão, porque o Vilmar veio para Curitiba para a gente conversar, veio com a esposa, com a Begair. A gente fez o propósito e fechamos o martelo ali. Eu estava respaldado, porque quando você não tem sossego em casa, as coisas não acontecem na empresa. E depois que eu tive o apoio da esposa e ela esteve sempre comigo, sempre, em todos os momentos, nesses 30 anos, né? Eu não teria a força necessária. Então, a fé é a fé nas pessoas, é a fé em Deus, é a fé em si, né? A fé na minha esposa, no meu sócio, no propósito que foi feito para a gente começar a empresa. Não significa que não temos problemas e que não existe conflito, tá? Porém, a gente tem um norte para ser seguido, né? Teve um princípio, né? E naquele princípio a gente fez alguns acordos tácitos, que foi algumas coisas que ele tinha como experiência na época, né? Ele colocou como regra, por exemplo, a gente vai dar ascendência. Não vem primo, não vem tio, não vem... Mas filhos a gente aceita na sociedade, certo? Foi uma das coisas, uma regra que ele colocou. Mas palavra, não foi usado nenhuma ferramenta moderna como board canvas, que você faz toda uma estrutura do que você quer para uma sociedade, que hoje eu oriento, não faça sem fazer um board canvas, porque você regulariza tudo aquilo que você quer à frente, né? Mas para mim e para ele serviu. E ao longo dos anos isso nos norteou por muitos acontecimentos, né? De vida que teve em esses 30 anos. E nessa região que vocês estavam atuando ali, esse case da Alpargatas foi um case de sucesso, né? Ah, mas total, assim, na época... Mas como que, assim, o que vocês viram, o que você viu que ninguém mais viu, para transformar isso em um case de sucesso? Vamos dizer assim, a gente teve uma afinidade de começo. O comercial do Vilmar. Ele sempre foi muito, muito bom. E o irmão dele, que estava na compra, me deu um chá de cadeira como vendedor. Ele ficou praticamente o dia todo para me atender. Eu cheguei na empresa dele umas 10 horas, ele falou que ia me atender logo. Veio o horário do almoço, ele foi almoçar e falou, te atendo à tarde, cara. Correu. Voltei 2 horas, na correria ele foi me atender 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, quando eu conversei com ele, ele falou assim, de onde você é? Sou da São Paulo Alpargatas. Tá, São Paulo Alpargatas? Pode ir embora, não vou falar com ninguém, São Paulo Alpargatas para mim não serve. Virou as costas e foi embora. Me largou na mão. Eu voltei no outro dia para falar com ele e falei assim, cara, a empresa que eu trabalho não é essa que você falou aí, não. Eu trabalho em outra empresa. A minha empresa escolhe, inclusive, quem quer trabalhar. Se você tem uma ficha aqui e está sendo trabalhado, eu preciso dizer por que eu vou rasgar a tua ficha. Porque na época era um corrupto assim, né? Quem sabe o que é isso? É coisa de velho, né? Corrupto. É um baúzinho onde você tem as fichas dos clientes, que era tudo feito à mão. Né? Tudo escrito à mão. Ufa, graças a Deus. Tudo tipo Cardex. E aí eu falei, eu preciso justificar para minha empresa porque eu estou devolvendo a tua ficha para eles e você nunca mais vai comprar. Cara, fala com o meu irmão, eu tô indo para a época que eles estavam indo para a fazenda, que eles estavam investindo dentro do Paraguai. E aí, conversando com o Vilmar, a gente se acertou de cara. Aí eu falei, cara, eu vou te dar as condições. E foi o que eu fiz o meu trabalho que eu tinha que fazer, dar condição.
coloquei a empresa dentro da Alpargatas como uma empresa de potencial. E a Alpargatas acreditou pelo meu trabalho que eu fazia e deu as condições. Ele mudou o mercado. A minha admiração com ele era justamente assim, porque eu peguei o produto que eu tenho conhecimento técnico e entregava para ele a informação técnica, e ele, com aquela linguagem do portunhol, que é o que gera dentro da tríplice fronteira, então fala um pouco paraguaio, um pouco castelhano, um pouco português. Guarani. O Guarani. Então, assim, ele pegava aquela informação técnica e praticava em seguida com o cliente dele chegando, para ele não comprar a outra lona e comprar a lona que ele estava vendendo. Então, ele muda a palavra, lona lá é carpa. Né? Então, essa sonoridade, essa maneira assim, aquilo me encantou. E ele falando aquilo que eu tinha acabado de mostrar para ele do meu produto de forma técnica, eu aprendia com ele coisas que eu tinha acabado de ensinar para ele. Mas eu ensinei técnico e ele me ensinava comercial. Então, quando você aprende com aquilo que você acabou de ensinar, cara, é porque tem muito valor ali. E a gente fez uma sinergia de trabalho que elevou ele ao maior vendedor de lona individual no Brasil. Na época, nós tínhamos o Hermes Macedo e a De Pascoal, com os 2 primeiros clientes da Alpargatas. Ele era o 3º em volume. Ele chegou a ganhar do Jabur Pneus, na época que existia, que era uma empresa... os antigos vão lembrar, são empresas de revenda de pneu, que o meu produto vendia mais no segmento de revenda de pneu, não em autopeça. Espetacular. Não, ele já era diferenciado por isso. Por conta do mercado, né? Condição de vender para o outro lado. Então, por conta disso, ele fez o mercado e mudou o mercado. Então, a gente fez um histórico de um case de sucesso dentro da Alpargatas. E aí, até que surgiu essa proposta maluca dos 2 lados, ele de propor e eu de aceitar. Mas estamos aí, deu certo. Nossa, que história, né? Bastante coisa. Eu percebi um pouquinho, Renato, que você comentou e cada vez a gente se conheceu, virou amigos em cima disso, você é meu cliente, e cada vez a gente vai admirando mais. A gente tenta trazer empresários aqui que realmente fazem a diferença. E com toda essa movimentação, depois que eu te conheci, eu vi que você se dedica muito à tua operação, você compreende o teu negócio de ponta a ponta, busca conhecimentos. Eu vi você em masterminds, buscando mentoria, buscando evolução. Conta um pouquinho pro nosso ouvinte, para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. Como é que funciona? Qual que é a importância disso? Que tem aqueles jargões do mercado. Você vai fazer diferença? Não vai? Vou aprender? Não vai? Será que isso aí é só balela? Vou gastar dinheiro? Conta um pouquinho disso para nós. Você é o culpado disso, né? Você é o responsável por isso. E agora você tem que justificar. Tomara que seja uma boa justificativa. Dá trabalho. Assim, eu sempre fui de buscar informação, sempre fui buscar conhecimento e buscar de quem pode entregar mais, né? Eu já estava num momento bem tranquilo com a empresa, sossegado naquilo que eu estava tendo, já tinha parado. No começo eu era um consumidor de cursos do Sebrae. Tinha um curso do Sebrae, eu pegava, ia fazer, via que era importante, levava meu time, tá? Todo mundo sempre teve treinamento de orientação para buscar melhorias no próprio negócio, né? Então, eu sempre gostei de buscar informação. E eu já estava bem tranquilo, sossegado, estava bem acomodado. Já fazia acho que uns 3 ou 4 anos que eu não fazia absolutamente nada. Aí acertamos o passo da tua consultoria, né? Você entrou com uma estratégia de SCP, que a grande maioria das pessoas até hoje não entende o que é e como funciona, né? E saímos do lucro presumido para o lucro real. Isso, para mim, era um tabu, porque eu tinha feito em 2012 um experimento disso e fiquei os primeiros 3 meses de 2012 dentro do lucro real. E foi traumático. Tá? Eu tinha um escritório de contabilidade grande, não era pequeno. Mas era o lucro real sem a alternativa da SCP, onde eu tinha que buscar despesa. Aí, quando eu vi, eu estava fazendo aquilo que eu repugnava. Eu tinha que fabricar despesa. Comecei a correr atrás de despesa de combustível, verificar como é que eu ia fazer para dar resultado. Eu falei, cara, eu estou fazendo aquilo que eu não quero para mim, para
para a parte do meu negócio, eu mudei, estou voltando a fazer. Não, parei na hora, dentro do regime que permitia ainda não adotar a condição tributária do lucro real, voltei para o presumido e falei, não, eu não tenho competência para lucro real. Não tenho organização, não tenho gente para fazer, não tenho despesa suficiente. Lucro real para mim não serve. Então eu tinha uma definição de que o lucro real não servia para minha empresa. Quando você falou assim, não, vou te trazer o lucro real, então eu falei para você, não, você vai me dar muito trabalho, eu não vou querer. Ele falou, não, isso aqui pode ficar tranquilo que isso vai estar resolvido de outra maneira. A hora que a gente fechou o contrato, que você me prometeu 10 e entregou 11, falei, epa, esse negócio vai dar certo. Esse negócio vai dar certo. Aí passou o fevereiro, repetiu o resultado. Fechamos o primeiro trimestre. Eu falei, eu preciso entender mais. Aí eu busquei, fiquei um consumidor de podcast, comecei a escutar alguns players do mercado e encontrei o Marcelo Germano, onde eu me identifiquei com a simplicidade da fala dele. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender siglas e palavras em inglês. Sou péssimo. E a gente tem muito disso hoje. E um dos lados positivos do Marcelo é que ele corrige bem e dá entendimento. Então, para mim foi bom. Aí eu falei, eu vou atrás desse cara. E como ele tinha presencial, que é outra coisa, que Baby Boomer, que sou eu, né? Baby Boomer, é isso que não fala, né? Minha geração, eu dou muito valor pro olho no olho, dou muito valor pro presencial, tá? É claro que diminuir a distância e usar a tecnologia é maravilhoso, mas ter um pouquinho do antigo mesmo, do presencial, eu valorizo muito isso. Por conta disso, eu fechei com ele. E fui estudar. Fui pegar mentoria, fui pegar orientação, e fui melhorar com o meu time, fui melhorar o meu entendimento, fui buscar conhecimento, até para saber se eu não estava entrando numa fria, né? Porque você constrói e, de repente, destrói por uma ação que pode te comprometer, né? Então eu falei, vou ter que buscar conhecimento. E por isso a gente aumentou o nível de relacionamento, porque eu passei a ter mais questionamento, tá? De coisas que eu não tinha entendimento, passei a ter, e de uma certa forma você foi auditado também. Isso é muito bem. Que bom, né? Prova a qualidade do trabalho, isso é excepcional. Sim. E que eu falo assim, ó, quer fazer a coisa bem feita? Puxa para negociação, traz o teu advogado. Sim. Analisa uma proposta de análise fiscal é muita dor para a gente, porque a gente não tem a clareza e a certeza que realmente é. Então você tem que acreditar, tem que ter fé. Então você tem que se cercar. E foi o que você passou. Para mim, eu tinha o melhor contador do Brasil de autopeça, que é o Benato. Você conheceu o Benato? O Benato, ele administra uma das maiores empresas do Brasil de autopeças, que é a Rede Âncora, aonde eu tenho, a nossa empresa é sócia da Rede Âncora com 0,16%, é uma empresa de faturamento de bilhão. E para mim o melhor contador que existia era o Benato, tá? Ele é contador da Rede Âncora e de mais 200 e poucos associados da Rede Âncora, que hoje está chegando a 1.000. E ele veio, acompanhou a nossa conversa e a gente definiu com as aparadas de arestas que cada um tem de entendimento, e a gente nem ia mudar a contabilidade para você, ia ficar com o Benato. Mas o próprio Benato, dentro da amizade que a gente tem e da segurança, falou, não, Renato, é melhor você ficar com o Valdir, porque eu vou ter que gastar mais para entregar a demanda do Valdir. Então, vai ficar mais caro para você. Porque o meu trabalho não está voltado para SCP. Então, a gente definiu ali. Foi um contrato de ganha-ganha. Agradeço o Benato pela sinceridade, pela honestidade que ele teve comigo, que demonstra a parceria que a gente tem dentro da Rede Âncora, que é hoje um fornecedor muito importante do meu negócio. Foi uma virada de chave também muito importante. Muito bem. O Benato é um excelente profissional também, imagina.
Mas legal, Renato. Hoje, nos pilares da tua empresa, você comentou um que é a parte tributária, né? Muitas empresas no Brasil olham alguns pilares, olham a parte tributária, mas fora essa parte tributária, que você imagina que foi uma virada de chave, quais outros pilares fez com que a Casa do Caminhão tenha um faturamento como tem hoje? Qual foi a diversificação que você colocou no negócio? Eu sei algumas que você fez, mas eu queria que você comentasse. Eu acho que o mais importante delas são as pessoas. São os meus funcionários. São as pessoas com quem você confia, que você acredita, que você pratica o caminhar da história. Vai ter problemas, vai ter decepção, mas o resultado é infinitamente superior do que automatização. Tá? Nós estamos vivendo um mundo de tecnologia onde tem trazendo um afastamento desse pessoal, da parte pessoal, do tete a tete, mas não adianta que no final as pessoas vão estar executando, né? E quando a coisa pega, que você fica no negativo, que você tem que fazer resultado, que você tem que tomar a decisão, o que eu vou pagar hoje, tá? Se você não tem pessoas que tomam essa decisão junto com você e que está ali no dia a dia para fazer a virada, essa virada, para acontecer, é muito difícil. E aconteceu isso com a nossa empresa. Nós tivemos na deflação da Dilma de 2014 e 2015, a gente afundou junto com o mercado. Eu tive muitas vezes que iniciei um processo de inadimplência, coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí, quando você tem que fazer a escolha do que vai pagar no dia e negociar a do outro dia, né? Aí que você vê a diferença de quem você tem em casa para segurar. Certo? O Covid também trouxe uma relação bem clara disso. Depois de passar da experiência de 2016, onde a gente teve muitos problemas financeiros, né? E que meu time, de forma tácita, sabe? Não houve assim uma reuniãozona e vamos agarrar aqui, não. Foi sinergia, entendeu? Todo mundo entendeu a dificuldade, viu o que estava sendo feita. Você tem uma reunião isso com um ou outro que garra diferente, que são os líderes que você tem na empresa, mas de forma geral são todos, tá? No Covid, a gente teve esse mesmo problema, quando aconteceu aquela situação de paralisar, de fechar, de você não saber qual que vai ser o resultado do faturamento, para um segmento onde o caixa, que é o meu negócio, vamos dizer assim, é a rainha dos negócios, sabe? Dos pilares, o caixa meu é uma das coisas mais importantes. De repente, às vezes até mais do que o lucro. Eu posso até ter um período onde o lucro seja muito baixo ou quase não ter, mas se eu tiver caixa, eu sobrevivo. Mas se eu tiver lucro e não tiver caixa, eu vou ter problemas sérios onde provavelmente me leva a não ter sucesso à frente. Então, naquele momento que teve, você tem que analisar também que teu funcionário tem o caixa da vida dele, que significa o alimento da família no dia seguinte. Então, nessa experiência, eu reuni meu pessoal, logo que começou, eu cheguei e falei para eles, olha, gente, estou tomando uma atitude aqui muito séria, tá? Não sei o que vai acontecer, o governo está fechando porta, tem gente que vai poder ficar aberto, a gente não tinha informação direito. Eu falei, nós vamos trabalhar de qualquer jeito, vamos trabalhar com segurança, e uma das seguranças que eu quero dar para vocês é o seguinte, vocês vão para casa hoje, vão falar com suas esposas, com seus maridos e vão dizer para eles que a empresa Casa do Caminhão vai pagar o salário independente do que aconteça. A primeira coisa que eu não vou estar pagando a partir de amanhã vai ser imposto e banco. Eu vou ficar inadimplente com esses dois, porque eu não sei o que vai acontecer, se vai ser 10 dias, se vai ser 10 meses...
E esse eu vou negociar lá na frente. Agora, salários vocês podem ter certeza que não vai atrasar. E para um caixa apertado de um negócio de autopeças, quem é do ramo, sabe que poucas autopeças têm recurso para aguentar 10 meses de folha de pagamento. Isso, sinceridade, só fui conhecer depois que entrou você na história, Valdir. Isso é um agradecimento pessoal, tá? Isso só veio acontecer depois que a gente iniciou essa condição tributária dentro da empresa. Muito obrigado. Na história eu nunca tinha tido. Agora, curioso, né? Você vê que a gente escutou outros empresários e todos eles falam de cultura, falam dessa questão da inteligência humana das pessoas. E em um mercado que muitas vezes hoje está muito tecnológico, muito voltado para a robotização, mas todas as empresas que cresceram, que passaram aqui conosco, sempre estão olhando, eu a você, que tem uma cultura forte com os trabalhadores, né? É que as pessoas não percebem, muitas vezes, que o líder, ele não carrega números, ele não carrega apenas o resultado. Ele carrega pessoas, sonhos, objetivos, né? E isso fica muito evidente quando a gente conversa com os outros empresários e a gente percebe que todos eles carregam os mesmos receios, né? Os mesmos medos, porque a responsabilidade é altíssima. Quando você tem lá 50, 100 funcionários, que seja 1 ou 2, você está falando de algumas famílias que vivem com você. E é uma responsabilidade muito grande, né? E trazendo para esse lado de pessoas também, Renato, eu queria entender com você essa questão da confiança. Você falou muito sobre confiança, você bateu muito em cima desse tema. E eu sei que a forma como a gente faz uma coisa na nossa vida é a forma como nós fazemos todas as outras. Então, se você agiu assim com o teu sócio, você age assim na tua família, você age assim com os teus funcionários, seja com quem estiver ao teu redor. E pensando nisso, eu queria entender também como você lida com as frustrações em relação a isso. Porque quando a gente confia, a gente está dando um voto, né, de confiança para essas pessoas. E aí, quando chega as decepções, como é que o Renato lida com tudo isso? Porque com certeza nessa tua trajetória longa também tiveram decepções, né? Com pessoas aí ao redor. Sim, tem. Foram muitas, não foram poucas não. Assunto polêmico. Foram muitas, não foram poucas não. Sim. Em 2016, por exemplo, que as coisas ficaram muito ruins, durante muito tempo eu fiquei com caixa negativo. Tive que fazer soluções que tive muito próximo de começar a fabricar dinheiro, muito perto. Eu ia tomar a decisão, era começar a emitir nota para descontar. Tive muito próximo disso. Aí entra a relação pessoal. Eu vou precisar tomar uma água, peraí. Claro, fica tranquilo, imagina. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante para os empresários que escutam e conseguem ver isso. É importante a nossa audiência entender que sempre por trás de um sucesso existe um empresário que é um ser humano, que é cheio das suas vulnerabilidades, e isso é o que traz o encanto justamente do resultado que você tem hoje, Renato. Isso também nos inspira muito. É justamente o Marcos Basto, que hoje é teu cliente e que, infelizmente, a gente perdeu ele há menos de 90 dias atrás. Eu já tinha pego dinheiro com ele emprestado, fio de bigode. Ele jogou o dinheiro na minha conta e eu tinha que ter pago ele em 2016. Ele emprestou em 2015. E em 2016 chegou e eu não tinha dinheiro. Aí passou um mês, de fevereiro de 2016. Passou março, passou abril, e eu vi que não tinha recurso, não tinha condições. O meu sócio também estava com o mesmo problema, porque era um problema de forma geral de mercado. Ele estava com dificuldade também, não pudemos solucionar de forma caseira. Eu peguei minha propriedade, um apartamento que eu tinha, peguei a escritura e levei lá para ele para falar: Marcos, não vou conseguir honrar meu compromisso com você. Um amigo da Alpargatas, que a gente trabalhou junto, né?
E ele tinha emprestado o dinheiro para o Renato, não para a sociedade, né? Na confiança pura. Aí ele falou, Gordo, ele me chamava de Gordo. Gordo, não quero teu apartamento. Eu falei, mas eu não vou conseguir honrar, Marcos. E meu compromisso com você é da nossa amizade. Ele falou, não, mas eu não quero. Se eu te arrumar mais um pouco de dinheiro, te ajuda? Eu falei, não ajuda. Resolve. Meu problema é dinheiro. Mas eu não vim aqui para isso, eu não vou para isso, eu vim aqui para solucionar uma dívida que eu não estou conseguindo honrar. Eu tenho um problema com o meu sócio, que nós estamos sem caixa e precisamos de caixa. Ele falou, não, Gordo, dá uma semana para mim, eu vou ver direitinho aqui e tal. E aí ele botou mais 100 mil na minha conta. Que aquilo foi mais do que dinheiro. Aquilo foi ele acreditar em mim de novo. Então, aquilo me deu uma sinergia que você vai buscando solução e não tem resultado e não tem nada. Por quê? Porque eu estava tendo um desvio grande dentro da empresa. Uma pessoa que estava comigo há 11 anos, que eu confiava, ela estava desviando dinheiro. Então, todas as ações que eu estava tendo ia por água abaixo, porque eu estava perdendo dinheiro na empresa e não via de onde estava acontecendo. Mas aí vem a fé e as providências divinas, entendeu? Porque foi descoberto e assim que foi descoberto eu pude tomar todas as atitudes que deram resultado, né? Depois disso, foi um momento chave onde eu estava achando que não ia mais dar resultado. Inclusive foi um momento em que eu voltei para a escola, voltei para os estudos, porque eu falei, cara, o que eu estou fazendo tanto de errado? Eu entrei em imersão com o Paulo Vieira, fiz todos os módulos do Paulo Vieira em 2016 e 2017, né? Então, que serviu de base estrutural também, porque tem muita coisa que te serve, né? Eu estava buscando alternativa para ser um coach, um mentor, porque eu falei, eu tenho uma história daqui, eu sei o tanto que eu já fiz, né? Se a empresa vai sucumbir, eu preciso ter uma alternativa, né? Eu já não estava mais acreditando em quando o Marcos veio lá e me renovou a fé em mim, né? Então, eu me emocionei porque além de ter essa história pessoal, a gente tem um caminho junto, que a gente ficou 20 e poucos anos entre empresas e depois na São Paulo Alpargatas e depois na vida empresarial, ele na empresa dele, eu na minha. Então a gente criou esse vínculo de amizade e ele infelizmente veio a falecer esse ano, um grande amigo, por isso eu me emocionei, né? E é a fé, é encontrar pessoas que também têm fé em você. Sim. Né? E aí te revigora, te dá condição. E aí a gente retomou e estamos crescendo desde 2017 para cá. Muito bem. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que confiança muitas vezes a gente toma emprestado, né? Diante das situações da vida, quando você perde a confiança, a esperança em tudo, vem alguém que te puxa pela mão. E mais uma vez isso reforça o quanto é importante a gente ter pessoas ao nosso redor. Não é mesmo, Renato? Certamente. Pessoas que nos ajudam, que nos inspiram, pessoas que vão nos dar força, que o ambiente, querendo ou não, vai nos construir de uma forma muito diferente do que se a gente não tivesse essas relações, né? Muito importante isso. É verdade. E... Pessoal, para quem está nos assistindo, se inscreve no sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui já na tua agenda que toda quarta-feira, às 19 horas, você vai ter conteúdo valioso com empresários que estão no mercado de verdade. Não é chamar somente aquela pessoa que muitas vezes tem uma palavra bonita, tem um discurso bonito, mas não tem uma construção. Não passou por regras do desenvolvimento do seu negócio, rescisão, questões de alavancagem, questões de crescimento. A gente está vendo aqui a história real de um empresário que teve
teve todas essas dores e hoje está aí muito disruptivo, 100% na linha. Eu posso falar isso, sou o contador dele, então eu consigo entender os números. Hoje, sem dívidas tributárias, sem nada, praticamente um outro negócio. Então acompanhe conosco no canal, vai ser bem importante. Eu acredito que terão insights valiosos. Renato, eu quero mergulhar um pouquinho nos desafios da empresa. Você hoje tem um negócio que é totalmente diferente da maioria do Brasil. No teu negócio, você tem um sócio distinto, que é uma família distinta, com critérios distintos, relações pessoais distintas, né? Uma coisa é quando você tem uma empresa familiar, você tem lá a tua esposa como sócia, você tem teu filho como sócio, e geralmente a liberdade e a autoridade é maior. E quando a gente tem negócios com sócios distintos, isso muda. Conta para nós como é que funciona a regra do jogo, a questão de ter os acordos, como é que funciona no dia a dia, para quem está nos assistindo também conseguir entender isso. Será que eu faço sociedade, eu não faço sociedade? Será que isso é importante ou não é importante? O que eu tenho que me preparar psicologicamente, me preparar profissionalmente para entrar em um negócio que eu tenho um sócio com uma outra mentalidade também? Volta a fé, tem que ter muita fé. Como eu falei, o Vilmar me fez a proposta de abrirmos um negócio. Para ele era uma fração muito pequena do negócio dele. E para mim era a oportunidade da vida, né? Então, all-in. All-in. É bem isso mesmo. Eu joguei todas as minhas fichas ali, junto com a esposa e os filhos. Eu te dou os parabéns, porque você foi o 1% de todo mundo, teve coragem para dar o all-in, sair de um lugar que estava estável para um projeto que você tinha um sonho. Muito bom. Mas tudo isso muito assim, voltado na fé da pessoa. Se não fosse o Vilmar, provavelmente eu não iria mesmo. Que eu falei assim, cara, você não seja bobo de falar de novo o que você acabou de me propor, porque eu sou capaz de aceitar. São poucas pessoas que eu aceitaria uma sociedade, porque eu já tenho uma, que é a minha esposa. Mas se você fizer uma proposta, não, a proposta é séria mesmo. E aí a gente fechou. Não é fácil ao longo do tempo, até porque, na nossa história, ele tem uma história ainda mais bonita, que é a história do irmão dele, o Valdir, que faleceu no Covid, né? Que foi como eles começaram. O irmão dele saiu à frente do interior de Pato Branco, eu brinco com ele, lá de Coronel Vivida, foi para Foz do Iguaçu para trabalhar na sua juventude, trabalhar com o tio, que tinha uma portinha, uma única porta com 50 metros de comprimento, que virou a Autopeça Marcelo. O nome da Autopeça é em homenagem ao filho do tio dele, sobrinho do primo do Valdir, e que chamou o Vilmar, que é mais novo, para ir trabalhar, porque o tio ia trabalhar para outros negócios, ia trabalhar com política, mexer com política, e ele ia vender um negócio parcelado para ele tocar, e ele precisava de força, e o Vilmar foi com uma passagem de ônibus e uma maleta de roupa para desbravar o mercado que eles tinham. E eles chegaram a ser absolutamente a maior autopeça de segmento na época. No começo, quando a gente começou, a gente comprava coisas da indústria que só grande distribuidor comprava. Então a gente tinha volume, a gente tinha demanda porque ele vendia muito em Foz do Iguaçu. Então eu surfei nessa onda também, né? Porque tinha uma história. E ele cresceu muito, e ele tinha um acordo tácito com o irmão dele de 70-30. E o Vilmar segurou tanto a onda nos problemas que deu dessas reformas de 2016, e antes que o Valdir equilibrou as contas 50-50, porque o Vilmar segurou a onda da empresa. O Valdir, no Paraguai, das inseguranças que teve, tomou alguns revés lá de propriedade tomada, coisas de Paraguai do passado, né? E o Vilmar segurou com o irmão, que veio a falecer no Covid, e hoje ele colocou o filho no contrato. E foi uma ligação de telefone. O Vilmar Renato, o Valdir está me pedindo para regularizar aqui as partes e tal. Eu preciso colocar o Valdir no contrato social. O Guilherme no lugar do Valdir no contrato social. Tá, ok,
A gente conversou isso lá atrás, antes de fazer a empresa, acabou. Não tem nem que questionar, é fazer muito rápido. Então, hoje a gente tem uma sociedade onde nós temos 2 gerações bem distintas, né? O Guilherme na faixa dos seus 32 anos de idade, e o Vilmar é 3 anos mais velho que eu, e eu tenho 63. Então, nós somos aí 2 gerações bem distintas. E a operação ela é realizada comigo. Então, eu tenho os meus líderes que estão comigo nos 30 anos da empresa, que vieram. Tem um funcionário que veio ainda de Foz do Iguaçu quando montou a empresa, que separou a peça lá e veio no caminhão. Continua trabalhando comigo. Que legal. E eu tenho os 2 filhos dele que começaram a trabalhar comigo com 14 anos de idade, né? E que se formaram contador, ambos se formaram contador, e eles fazem parte da minha liderança hoje, junto com meus 2 filhos, né? Que passaram pela empresa e voltaram, cada um tem uma história, porque eu nunca quis que meus filhos trabalhassem comigo se eles não quisessem. Sempre quis no meu íntimo, né? Gostaria muito de poder dar educação comercial, que era um dos principais propósitos do dia que eu e o Vilmar sentamos para falar sobre a nossa sociedade. A gente fez propósito. Isso é muito importante numa empresa, você criar o propósito. E se você escrever isso, fica melhor ainda, tá? Porque senão você vai ter que ter uma boa memória, que foi o meu caso, para chamar as origens de uma tomada de decisão. Porque a gente teve conflitos e na hora da tomada de decisão, a gente nesse conflito chamou a razão e dos conflitos falou assim, olha, qual que era o objetivo? Então está cumprindo o objetivo. Não tem por que reclamar disso ou daquilo, né? Porque o objetivo era esse. Então, faz parte você tratar os assuntos com a seriedade que precisa, né? Muito bem, muito bem. E para ter esse alinhamento, vocês têm alguma política de reuniões mensais? Tem política de reuniões trimestrais? Como é que funciona você com o seu sócio? Até porque ele não é daqui, né? Ele mora no Paraguai. Não, ele mora no Brasil. Ele mora no Brasil. Ele tem empresa como que ele visionalizou acabou acontecendo, ele acabou mantendo um negócio dentro do Paraguai como principal negócio. Ele tem a empresa no Brasil ainda, mas o que dá movimento é o Paraguai. O Brasil, Foz do Iguaçu, se tornou uma passagem e uma venda muito, muito diminuída do segmento. E o Paraguai existe uma demanda, e ele, como está há muito tempo, ele é um dos grandes dentro do Paraguai, né? Tem concorrência, tem tudo, e ele trabalha todos os dias indo para lá. Tem apartamento, não sei direito a rotina dele, às vezes ele fica dia sim, dia não, vamos lá. Mas ele, o mercado hoje dele é o mercado do Paraguai, que está pujante, tá crescendo, tá fácil de lidar, porque não tem esse problema complexo da nossa tributação, né? Eu acabei perdendo a tua pergunta. Vocês fazem para ter esse ajuste, esse alinhamento? Como é que vocês conduzem isso? Com a entrada do Guilherme, houve uma necessidade de entendimento que ele não teve. Ele buscou conhecimento, a gente passou a ter que fazer o que a gente nunca fez. Uma vez por ano, a gente falava, sobrou dinheiro, vamos fazer um pouco de divisão, foi assim mais ou menos. O Vilmar não tinha cobranças de resultado, um monte de coisa. A gente só... Como é que tá indo? Tá indo assim, assim, mas sem aquela formalidade, aquela condição mais profissional. Era muito caseiro mesmo. Aí passou a ser mais profissional, né? Passamos a apresentar os resultados, ter reunião mensal. A gente fez uma contratação de consultoria financeira para melhorar todas as conciliações e as condições necessárias para ter os números efetivos de uma contabilidade realmente que fosse a realidade da empresa e não ter 2 números, né? E isso facilitou a apresentação e o entendimento, porque quando você não tem um período muito gigante sem dar satisfação e aí você passa a ser cobrado e ter que prestar satisfação, você toma um choque de cultura,
né? Mas a gente tramitou com alguns problemas de entendimento, de ideias, né? Mas com clareza, porque quando os números se mostram a realidade e se encontram dentro da conformidade, vai se acalmando as ideias, vai verificando que a realidade é a que está aposta e vai tendo os entendimentos. Então a gente passou por esse período em 2024, né? E 2025 entramos com tranquilidade dentro dessa área e estabeleceu uma apresentação de conta mensal. Maravilha, né? Então a gente tira um insight que ter um sócio que não seja debaixo do guarda-chuva familiar, a gente precisa sim ter uma organização melhor, né? Embora na familiar deveria ter, mas que o brasileiro é brasileiro. Mas tem que ter uma organização melhor, a gente tem que se adaptar para que a gente trabalhe com os números, com dados, né? Para que todo mundo saiba e fique claro. E aqui até tira os meus parabéns para vocês. Imagina uma empresa de 30 anos, manter a mesma sociedade. Tem empresas que não vivem 5 anos no Brasil. Essa é a realidade. Quebram, né? Então, estar 30 anos passou por algumas crises essas até de inflacionárias, crises do Covid, várias outras crises políticas que aconteceram. E estão aí, estão crescendo, diversificando, né, Renato? Acho que isso é muito bacana, é um bom insight. Mas eu queria te perguntar agora um pouquinho mais, a gente já falou da tua empresa, do teu negócio, do que você faz lá no teu negócio. Eu queria entrar um pouquinho na rotina do Renato, olhando o Renato, desse crescimento, né? Então, embora você comentou da sua idade, mas eu vejo que você até hoje é um protagonista. Até hoje coloca a mão na massa, até hoje está olhando o número, até hoje está conversando com a equipe, é vendedor, né? Tem que ser vendedor. Tem. E o que você olha para o Renato do passado e para o Renato hoje? Qual que é o que você não faria novamente desse Renato do passado e o que você mudaria para o Renato de hoje? Olha, é uma pergunta até complexa para responder. Essas são as melhores. Porque assim, vamos lá, a gente acaba se arrependendo daquilo que não se faz, né? Que você deixa de fazer, da oportunidade, porque você não tem a visão do acontecido, né? Deu errado, você vai e corrige. Não fez, você não tem a experiência de não ter feito, né? Olha, eu talvez estudasse um pouco mais na hora certa. Eu deixei o estudo negligenciado quando eu deveria estudar, né? E fui estudar no caminho da carruagem andando, né? Eu fui entrar na faculdade com 39 anos, porque eu vi que a empresa precisaria, né? Então, me dedicar um pouquinho mais ao estudo na hora certa. Talvez fosse uma correção de rota que eu daria para o Renato. Então, mas de quem veio da família extremamente simples do interior de São Paulo, com toda a dificuldade, casei muito cedo, né? Então as necessidades se pôs à frente à vontade, ou seja, fazer o resultado para colocar o alimento dentro da casa sempre foi prioritário. Então agarrar para o trabalho e deixar o estudo foi muito fácil, né? Então eu fui buscar o conhecimento do estudo formal com um negócio pronto, né? Mas não mudaria muita coisa não, Valdir. Eu faria praticamente as mesmas opções. Eu tive aí uma orientação muito boa do meu irmão mais velho, que era de organizações e métodos, me ajudou bastante na organização da empresa, né? E na tratativa com os filhos. Os filhos como filho de dono, que é onde a gente costuma errar muito, porque você não tem orientação. Você acha que você pesa mais a mão por serem teus filhos? Certamente. Não. Como que você faz essa gestão disso no dia a dia? Porque daí eles estão lá, estão trabalhando com você. Você vai cobrar eles como filhos, não como você cobraria um funcionário? Qual que é essa metodologia? Você cobra muito mais. Você cobra na empresa e cobra em casa. Uhum. E o que aconteceu comigo? Eu vou contar uma história do meu filho, do Júnior.
O Júnior chegou para mim uma determinada época, quando ele devia ter uns 16 anos de idade, estava trabalhando comigo e fazendo uma coisa que para mim é o pior para mim, rotina. E ele estava fazendo um endereçamento junto com o Rodrigo, que também é um desses que está comigo há 30 anos, estava fazendo um endereçamento da empresa e cumprindo missão perfeita, né? E aí ele me perguntou se eu liberaria ele do quartel, que já estava fazendo idade para chegar e tal. Aí eu falei sobre 2 condições: se você estiver trabalhando e se você estiver fazendo faculdade. Aí foi passando o tempo e tal, ele chegou a idade de ir pro quartel e eu vi um movimento contrário a sair. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu tô na última etapa para optar e seguir a carreira militar. Meu Deus do céu, aquilo para mim foi um choque. Aí ali eu ia meter os pés pelas mãos e errar muito, muito, muito grande com meu filho. Uma das minhas características de não tomar decisão imediata, eu sempre paro para refletir a respeito, tento me colocar do outro lado para saber o que realmente está acontecendo, né? E levantei o telefone e liguei pro meu irmão. E aí expliquei para ele a situação, falei assim, o Júnior tá me traindo. Desse jeito. Falei, o que aconteceu? Falei, não, ele tá indo pro quartel. Aí meu irmão ficou e falou, peraí, vamos dar uma correção de rota aí. E aí ele me falou assim, tô cansado de entrar em empresas onde pai e filhos mal se conversam, empresas com faturamento gigante, mas porque o pai não soube conduzir a permanência, a entrada e condição do filho na empresa. Tem um patrimônio enorme, trabalham junto, mas a empresa passa e teu filho continua sendo teu filho. Aquilo me doeu, cara. Ele falou assim, vamos analisar cenário. O que você tem? Tá magoado porque teu filho tá querendo buscar uma carreira fora da tua empresa? Ele falou assim, tem 2 caminhos. Você faz uma oferta, propõe para ele fica e não vai ter a definição de ter vivido a experiência e a oportunidade. No futuro, ele vai dizer que ele estaria melhor porque ele pensa que estaria melhor. Ele não viveu. E por melhor que ele esteja com você, ele vai estar com a dúvida. Você não pode impedir. E eu ia impedir. Porque eu estava muito magoado. Tá? Aquilo para mim foi uma traição. E aí ele falou, e o outro cenário? Ele vai para o quartel, ele fica o período que ele está destinado, né? Que era o SPOR, que é um período de quase 8 anos. Ele vai sair de lá formado, suboficial, vai ter uma experiência enorme de lidar com pessoas, comercialmente para o teu segmento, não vai agregar nada. Mas ele vai ter o mais importante, vai ter um período onde ele vai estar com gestão de pessoa. No mínimo, ele vai ter gestão de pessoa. Aí caiu minha ficha por uma orientação e no outro dia eu não fiz a besteira que eu ia fazer. Deixei o fluxo correr normal, sem interferir, e ele foi pro exército, ficou lá, tá? E no momento em que ele teve que fazer a opção, ele acabou optando por não fazer continuidade na carreira. E aí ele veio pro mercado. E aí ele me pediu a oportunidade. Eu falei, vamos iniciar um trabalho. E aí, claro que ele caiu muito o nível de ganho, né? Porque um suboficial, que é o caso, uma autopeça inicialmente não tem como bancar, né? Mas foi a nossa trajetória. Eu teria feito um erro muito grande com ele. Então ele teve uma passagem inicial na juventude, no começo de tudo, e fez um trabalho muito bom para mim. Então eu estava vendo que aquele foi um período que a gente perdeu de melhoria, né, na empresa. Mas não foi parado, foi continuado. Foi feito, foi executado, e quando ele voltou, foram outras atribuições, outras condições, foi todo um novo período de aprendizado. Hoje é um dos meus pilares de sustentação da empresa.
Muito bem, muito bem. Bom, aqui, pessoal, a gente já caminha para o final. Como eu sempre comento, é gostoso o bate-papo, dá vontade de ficar aqui o dia todo conversando sobre e aprendendo. Mas estamos chegando nesses finalmente. Renato, uma palavra que define você agora, em 2025, define o teu comportamento, aonde você chegou. Qual palavra você daria? Fé. Muito bem. Mais um pouco de fé. Os maiores pilares da vida. Acreditar, Deus. Né? Fé é acreditar. Não é uma fé perdida, né? Que você acredita em qualquer coisa, né? É acreditar em si, né? É acreditar na sua esposa, é acreditar no filho, na filha, acreditar no funcionário, acreditar no Brasil, apesar de tudo que nós estamos vivendo hoje, se passa, né? É ter fé de que você vai passar à frente, vai sobreviver aos problemas e fazer a ação. Apenas ter a fé sem ação, você vai continuar apenas só rezando. Não é o caso, é fé com movimento, tá? É fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que doa, né? Espetacular. Maravilhoso. Dá uma dica para os empresários, olha para a câmera e dá uma dica para os empresários que estão nos assistindo, do que você indica para que eles mudem a chave, mudem o ponteiro, onde eles têm que focar mais, o que você acha que é importante eles olharem para que também tenham uma vida, uma experiência empreendedora de sucesso. Cada caso, cada empresa tem suas particularidades, né? Sabe onde dói mais, onde dói menos. Fazer uma composição daquilo que você conhece da sua empresa e fortalecer os pontos mais fracos. Não descuidar dos pontos fortes e fortalecer os pontos fracos. Tá? Buscar conhecimento, contratar quem tem, quando você não os tem, né? E aprender junto. Acho que aprender junto é a continuidade que você pode transmitir para os teus, né? Os teus aí teus funcionários, teus sucessores, teus sócios, né? Porque isso consolida, né? Muito bem, muito bem. Renato, quero te agradecer imensamente, sabe que eu te admiro como empresário, como pessoa, você é meu amigo, além de ser cliente, além de tudo isso, é mais meu amigo ainda, né? Então eu admiro a tua história, a dedicação, quero te agradecer imensamente de ter vindo aqui, de ter nos honrado, né? Infelizmente, esse episódio chega ao fim, né? Mas fique por dentro, coloque na sua agenda, toda quarta-feira, às 19 horas, nós traremos histórias de outros empresários com movimentos importantes que podem mudar a chave do seu negócio. Coloque na agenda. Até a próxima!